Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à aula 3. Hoje nós vamos falar sobre o produto vetorial, tá certo? Que é outro produto que nós temos de vetores. Então a gente tem, na semana passada a gente trabalhou o produto escalar, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar o produto vetorial. O produto vetorial vai ser um vetor, tá certo? Diferentemente do caso anterior, onde a gente tinha o resultado era um número, agora a gente vai ter um vetor. E na próxima semana a gente vai trabalhar o produto misto, tá certo? Então a gente vai juntar essas duas coisas. Então a ideia é que eu vou seguir esse cronograma aqui, tá bom? Vou falar um pouco sobre determinantes, porque a gente precisa dessa base, tá? Eu vou falar muito rapidamente, não vou falar sobre as propriedades nem nada. Mas os métodos, como a gente calcula determinante de ordem 2 e ordem 3, porque a gente vai precisar deles para o cálculo do produto vetorial. Tá? Se você quiser dar uma relembrada, aí você pega, acho que qualquer livro do ensino médio, tá bom? Você encontra esse assunto aí, tá? Determinantes. Se você quiser, você dá uma relembrada nesse assunto que a gente vai precisar, tá? Mas eu vou passar bem rapidamente sobre ele. E vou colocar a definição da definição do produto vetorial, o módulo, tá? A gente vai ter uma interpretação geométrica do módulo do produto vetorial e a gente vai fazer uma aplicaçãozinha na física, tá bom? Falar sobre o torque. Então, para calcular o determinante de ordem 2, é bem simples, tá? Você tem uma matriz, para o determinante a gente tem essa simbologia aqui, simplesmente traços verticais, tá? Então a gente vai ter o cálculo determinante de ordem 2 da seguinte maneira: a gente faz o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Diagonal principal, ela sempre vai aqui da esquerda para a direita, tá bom? De cima para baixo. Você faz o produto dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária, tá? Então aqui você tem A vezes D menos B vezes C, tá bom? Então, bem simples, olha só, um exemplo numérico, você tem aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar 3 vezes 5 menos, tá? Agora diagonal secundária, 2 vezes menos 4, tá bom? E aí você verifica o jogo de sinais aqui, então você vai ter 15 mais 8, 23 de resultado. No caso de ordem 3, a gente tem vários métodos diferentes para fazer resolução. Eu coloquei aqui o teorema de Laplace, porque o produto vetorial, a definição do produto vetorial, ela vai nos lembrar muito o teorema de Laplace, de modo que a gente vai conseguir relacionar o que está, por exemplo, a forma como você tem aqui esses determinantes de ordem 2 e colocar tudo no determinante de ordem 3, tá bom? Então, o teorema de Laplace, basicamente, você vai utilizar os cofatores, né? Se você não lembra dessa parte, dá uma olhada, tá bom? Dá uma olhada no livro do ensino médio. Tipicamente, no segundo ano do ensino médio, você estuda essa parte de determinantes. Eu gosto muito daquela coleção de livros de matemática elementar, tá? Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Yes. Eu vou deixar uma referência, tá bom? No, nos arquivos para você dar uma olhada, tá? Então, o teorema de Laplace, você escolhe ou uma linha ou uma coluna e começa a reduzir a ordem do determinante, né? De modo a utilizar os cofatores. Então aqui, basicamente, por exemplo, se eu escolher a primeira linha, tá? Então, para cada redução de ordem, eu vou ter o seguinte, por exemplo, eu vou pegar, na primeira linha, eu tenho o primeiro elemento é o A. Então, eu vou pegar o A, tá? E multiplicar pelo determinante do que sobra quando eu elimino a linha do A e a coluna do A, tá certo? Então, o que sobra aqui vai ser esses outros elementos aqui, y1z1 e y2z2, tá? Aí aqui eu vou ter uma ordem
mudança de sinal, que vai depender da linha e da coluna, tá? Mas segue o mesmo procedimento. Então, eu pego o próximo elemento, que é o B, elimino a linha dele e a coluna dele e faço o determinante do que sobra, x1, x2, z1, z2. Tá? E a mesma coisa para o C. Outra regra, que na verdade é essa que nós vamos utilizar para calcular o determinante, porque eu acho mais simples, tá? Eu coloquei aqui o Teorema de Laplace, como eu falei, porque a gente vai relacionar a estrutura do Teorema de Laplace, tá? Com a definição de produto vetorial. E aí a gente vai transformar num determinante de ordem 3. E eu, particularmente, eu acho mais fácil, por exemplo, usar a regra de Sarros, tá bom? Então, no determinante de ordem 3 na regra de Sarros, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as duas primeiras colunas da matriz, tá bom? E vai repeti-las depois da barra à direita, tá? Então você pega essas duas primeiras colunas e repete aqui. Aí agora você vai fazer multiplicações na diagonal principal e secundária. Na diagonal principal você sempre tem valores positivos e na diagonal secundária os valores negativos. Então vai ficar da seguinte maneira. Você vai seguir, você tem sempre três, tá, multiplicações tanto na diagonal principal quanto três multiplicações na diagonal secundária. Na diagonal principal, então tem um sinalzinho aqui, ó, positivo, tá certo? Ó, quando você vai fazer a multiplicação na diagonal principal, o resultado que der é digamos assim, vai ser o mesmo sinal, tá? Vai ser não necessariamente sinal positivo, mas vai ser o sinal que vai aparecer na multiplicação, tá? Ou seja, não tem troca de sinal. Então, multiplica os elementos da diagonal principal e não tem troca de sinal. Já quando você pegar a diagonal secundária, aí você vai fazer a troca de sinal, tá certo? O sinal aqui negativo significa que você vai fazer a troca de sinal desses elementos quando você fizer o resultado da multiplicação. Então, multiplica, tá? Na diagonal secundária e depois você troca o sinal. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó, numérico. Então, você tem esse determinante aí. Então, o procedimento é repetir as duas primeiras colunas, tá? Em seguida, fazer as multiplicações, seguindo diagonal principal e secundária. Então, a gente vai ter o seguinte resultado. Ó. A gente tem aqui, vamos primeiro pegar aqui na diagonal principal. Então, 3 vezes 3 vezes 2, tá? Com resultado positivo, tá certo? O diagonal principal sempre o resultado é positivo, ou seja, é o mesmo sinal. Então, aqui vou ter 18, tá? Agora, menos 2 vezes 5 vezes 2, então dá menos 20, está aqui o resultado. Tá? Agora, 4 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 4, então está aqui o resultado. Agora eu vou fazer as multiplicações na diagonal secundária. Então, 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4, tá? Menos 4, só que como a gente está fazendo agora diagonal secundária, então o resultado vai ficar mais 4 positivo. Aqui, menos 1 vezes 5 vezes 3 dá menos 15, só que a gente vai trocar o sinal, tá certo? Então dá mais 15. E aqui, 2 vezes 3 vezes 4, então a gente vai ter 24 o resultado, só que com sinal agora negativo, trocado de sinal, menos 24. E aí você faz essa soma, vai verificar aqui que o resultado dá menos 11. Tá? Então, a definição do produto vetorial, tá? Você vai ter o seguinte, você tem dois vetores e é um tipo de produto que você vai obter o resultado e o resultado vai ser um outro vetor, tá? Que naturalmente vai estar relacionado de modo... a gente vai ter uma interpretação geométrica, ele vai estar relacionado com os vetores que a gente vai estar fazendo a multiplicação. Então aqui eu coloquei os vetores naquela notação IJK. Tá? Então, lembra da aula passada, na semana passada, eu falei sobre os vetores da base canônica, né? Então, o IJK são os vetores da base canônica do R3. Então, você tem o I é a direção do X, o J é a direção do Y,
e o K a direção do Z, tá bom? Então aqui esse vetor é o x1, y1, z1, tá? E aí você tem um vetor v, x2, y2, z2. Então a gente toma nessa ordem, tá, o produto, o vetorial v, então a gente vai ter um símbolo diferente, né, do produto escalar. Então aqui para o produto vetorial vou estar usando esse xzinho aqui, tá? Existe uma outra notação que é muito comum na física, que é um chapeuzinho. Mas aqui eu vou utilizar só esse símbolo mesmo, tá bom? A ordem, ela importa, tá? A gente vai verificar que tem interpretação geométrica aqui. Se você mudar a ordem, então a gente vai mudar a orientação. Então, por definição, o produto vetorial vai ser dado por essa fórmula aqui, tá? y1z2 menos y2z1 na direção i, etc, etc, etc. Eu não vou tratar detalhes dessa fórmula aqui, por quê? Porque ela não é fácil de lembrar. Você olhar para como é que eu vou lembrar essa fórmula? É meio complicado, né? De fato, assim, do jeito que ela está aqui, que é a definição formal, ela não é tão simples de lembrar. Mas cada uma dessas parcelas, tá? É exatamente o pulo do gato que a gente vai fazer agora, que cada uma dessas parcelas aqui nas direções I e JK, elas vêm de um determinante, tá certo? Então isso aqui, por exemplo, é um determinante de ordem 2, se você lembrar, né? Você tem exatamente só duas parcelas. Então, a forma matricial, ela vai ficar da seguinte maneira, para cada direção dessa eu vou ter um determinante diferente. Então, eu vou ter o determinante, ó, na direção I, y1, z2, tá? Menos y2, z1, tá certo? Diagonal principal menos diagonal secundária. Mesma coisa para a direção J. x1, z2 menos x2, z1. E mesma coisa também para a terceira componente. Então, a gente consegue transformar a definição na forma matricial. E como eu falei, a gente utiliza o teorema de Laplace e pega esse determinante, porque mesmo dessa maneira aqui, ainda não é tão fácil a gente lembrar. Por quê? Porque o termo do meio tem uma troca, né, de sinal. Aqui você percebe que você vai trocar o sinal aqui, né, no termo do meio, então os outros são positivos, só que aqui é negativo. Mas isso aqui é basicamente o teorema de Laplace. Então a gente transforma esses determinantes de ordem 2 num de ordem 3. E aqui vai ficar um igual, entre aspas, tá? Eu coloquei entre aspas, porque veja que a gente utiliza dessa maneira, mas é um abuso de notação matemática, tá bom? É um abuso de notação matemática no seguinte sentido, olha só. Eu transformei esses determinantes de ordem 2 num de ordem 3, utilizando o teorema de Laplace, mas percebam o seguinte, que esses elementos aqui, ó, x1, y1, z1, x2, y2, z2, são números reais, tá? Números, menos 1, 3,5, etc. Enquanto que I e JK são vetores da base canônica. Então, o I é 1, 0, 0, o J é 0, 1, 0 e o K é o 0, 0, 1. Então, eu estou colocando no mesmo determinante números e vetores. E por isso que eu coloquei o igual entre aspas, porque na prática eu não poderia ter feito isso, né? Mas eu estou trabalhando o IJK, nesse caso aqui do determinante, como um símbolo, tá? IJK, eu estou trabalhando ele como símbolos. E depois que eu fizer a conta do determinante, a gente realmente associa o I valendo o vetor 1, 0, 0, o J 0, 1, 0 e etc, tá bom? E a gente consegue encontrar o vetor produto vetorial. Tá? Então a gente vai utilizar apenas essa fórmula, que é mais fácil de lembrar. Por quê? Na primeira linha vão os vetores da base canônica IJK. Na segunda linha, os elementos, tá, do vetor U. E na terceira linha, os elementos do vetor V. Se eu trocar a ordem, essa ordem aqui muda, tá?
essa ordem aqui muda. A linha 3 vai fazer o intercâmbio com a linha 2, tá? Se eu trocar a ordem colocar agora o vetor V, o vetorial vetor U, tá bom? E a gente vai sempre utilizar a regra de Sarros para fazer essa conta. Então vamos fazer aqui um exemplo numérico. Então tem um vetor U, 3, 1, 2, e o vetor V, menos 2, 2 e 5. Vamos calcular o U vetorial V, tá? É assim que a gente lê. U vetorial V. Então a gente coloca no determinante, tá, de ordem 3, primeira linha sempre os elementos IJK, a gente está tratando ele como símbolos nesse momento. Segunda linha, elementos do vetor U. Terceira linha, elementos do vetor V, e aí faz o determinante. Tá? Se você quiser utilizar um outro método que não seja a regra de Sarros, fique à vontade, não tem problema nenhum. Tá? Mas aqui o que a gente faz é repetir, né, as duas primeiras colunas, e aí a gente faz a conta seguindo a diagonal principal sempre vai dar número positivo e a diagonal secundária sempre vai dar negativo. Então, eu tenho I vezes 1 vezes 5, 5i. J vezes 2 vezes menos 2, então vai 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4j. K vezes 3 vezes 2, 6k. Agora eu vou fazer no outro sentido, né, na diagonal secundária, e os valores vão trocar de sinal. Então eu vou ter aqui J vezes 3 vezes 5, menos 15J, né, porque eu tenho que trocar de sinal. I vezes 2 vezes 2, menos, vai dar 4i, aí eu troco de sinal, menos 4i. 4 vezes, K vezes 1 vezes menos 2, menos 2k, aí eu troco de sinal, 2k. E agora eu junto os termos semelhantes, então 5i menos 4i vai dar i, tá? Menos 4j com menos 15j dá menos 19j, e o 6k mais 2k, 8k. Tá? Então tem um i menos 19j mais 8k, que é o mesmo vetor 1 menos 19, 8. Tá bom? Então a gente faz a conta dessa maneira. E aqui a gente tem as interpretações geométricas, tá? do produto vetorial. Elas são bastante importantes, porque a gente vai ter a utilização do que eu falei um pouco na aula passada, que é a regra da mão direita. Então, primeira coisa, o vetor, tá? O vetorial V, o resultado dele é um vetor que é simultaneamente, tá? Simultaneamente ortogonal tanto a U quanto a V, tá certo? Então aqui eu tenho uma figura ilustrativa dizendo o seguinte, ó, eu tenho dois vetores aqui no plano, tá? O plano aqui está em cinza, então o resultado do vetor, o vetorial V, ele vai ser um vetor que é tanto ortogonal a U quanto é ortogonal a V, tá certo? Isso é muito interessante porque você cria um sistema tridimensional que você tem a propriedade de ortogonalidade. Isso é extremamente útil em vários contextos de física e matemática. E o sentido, tá, vai ser dado pela regra da mão direita. Então, se você toma o vetorial V, você tem um determinado sentido. Por exemplo, aqui eu coloquei na direção vertical, tá? Para cima, de baixo para cima. Só que se você inverter a ordem, você tomar V vetorial U, então o resultado vai dar no outro sentido, tá, do anterior. E esse sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, assim, intuitivamente, como funciona. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois lápis. E eu quero mostrar para vocês como é que funciona a regra então da mão direita novamente. Então, para mostrar qual é o sentido que você vai obter quando você faz a multiplicação vetorial, tá bom? Então, eu vou utilizar a minha mão direita para verificar o sentido. Então, por exemplo, aqui cada lápis desse vai representar um vetor, tá bom? Então, o vetor em azul e o vetor em vermelho. Então eu vou fazer o sentido do produto vetorial do vetor azul,
tá? Pegando primeiro o vetor azul para o vetor em vermelho. Então, eu pego a minha mão direita e verifico qual é o sentido, tá certo? Ó, é do sentido do azul para o vermelho, tá? Do sentido do azul para o vermelho. Então, seguindo a minha mão direita, tá? Eu verifico que o sentido é para cima, tá? Seguindo a direção dos vetores. Agora, se eu fizer o contrário, ó, se eu fizer o contrário, eu tenho que continuar com a minha mão direita. Então, agora eu vou fazer o sentido contrário do vetor em vermelho para o vetor em azul, tá? Então, o sentido agora vai ser esse. O sentido agora é esse, eu continuo com a minha mão direita, então o resultado vai ser um vetor que vai estar apontando para baixo, tá certo? Então vai ser essa a regra da mão direita que a gente utiliza, tá? Muito bem. Próxima coisa, o módulo do produto vetorial. Então, tem uma identidade aqui que eu coloquei, identidade de Lagrange, que ela tem a seguinte expressão, né? Então, o módulo do produto vetorial ao quadrado, tá? Vai ser o módulo de cada um dos produtos, cada um dos vetores ao quadrado, menos o módulo do produto escalar. Lembra que esse aqui é o produto escalar, tá? Módulo do produto escalar ao quadrado. Eu não vou provar essa identidade, tá? Eu deixo isso a cargo do aluno, tá? Porque assim, eu não vou mentir, é muita conta, tá? Para fazer. Eu acho que nessas videoaulas a gente iria passar uma aula inteira só para fazer essa conta. Então acho que não vale a pena. Mas você, com o tempo de estudo em casa, você pode separar um tempinho para verificar essa igualdade, tá? É importante você fazer essa conta e se convencer de que essa igualdade é verdadeira. Então, o que seria fazer? Pega a definição, tá, do produto vetorial, calcula o módulo dele e eleva ao quadrado. Você vai ter uma equação bem grandinha, né? Mas aí você vai desenvolver os termos. E mesma coisa para o lado direito. Você pega o módulo de u, eleva ao quadrado, pela definição, tá? Também aqui no v, eleva ao quadrado. E pega a definição também do produto escalar, tá certo? Eleva ao quadrado. E aí você vai verificar que o que tem de um lado, tá, é igual ao que tem do outro. Só que realmente são muitas contas, você tem que fazer com cautela para você verificar o que vai eliminar, tá bom? Mas fica isso para você fazer com calma, tá? Com paciência. O fato é o seguinte, que o produto escalar, tá? Esse que vem aqui do lado direito, o último termo, lembra que a gente viu na semana passada que ele é dado pela seguinte fórmula. Então ele é o módulo do U vezes o módulo do V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então a gente consegue pegar essa expressão aqui, tá, para o produto escalar e substituir aqui na identidade de Lagrange, aqui nesse último termo. Tá? Então, substituindo nesse último termo, como ele está elevado ao quadrado, então cada parcela vai ficar elevada ao quadrado. O módulo de u ao quadrado, o módulo de v ao quadrado, também o cosseno ao quadrado. E aqui a gente consegue colocar em evidência o módulo de cada um dos vetores ao quadrado. Então vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Tá? Não sei se você lembra, mas seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui eu posso substituir pelo seno ao quadrado. Substituindo pelo seno ao quadrado, eu tenho a igualdade, então, de todos os termos elevado ao quadrado. De modo que eu posso passar a raiz quadrada em todo mundo e obter agora de modo semelhante, tá? Então, de modo semelhante eu tinha uma fórmula para o produto escalar, agora eu tenho uma fórmula também para o módulo do produto vetorial, que relaciona os dois vetores e o ângulo entre eles, tá? Então o que muda agora é que a gente vai ter o seno, né? E aqui eu estou tomando o módulo, né? O módulo do produto vetorial. Ou seja, o tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor resultado. Então, só lembrando, esse ângulo aqui ele sempre vai estar entre 0 e 180 graus. Tá?
Muito bem, eu vou parar a aula por aqui, e aí eu vou fazer uma parte 2 daqui a pouquinho, para a gente não ficar com a aula muito extensa, tá? Eu vou fazer interpretação geométrica, e depois a gente vai fazer uma aplicação, então, na física.